Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do meu canal, tá? Já que você chegou até aqui, você passou provavelmente pelas aulas de matemática financeira. E essa aula agora vai ser para mostrar um recurso que já tem no Excel desde a versão 2003, se eu não me engano, tá? E que pouca gente conhece. Então, bora para a aula. Então, aqui, estou com uma planilha de financiamento, onde nós já vimos aquela questão da função PGTO, tá? Para calcular o valor da prestação. Então, vou utilizá-la aqui, igual PGTO, ativar a função, e, como vocês já viram, ela pede aqui, primeiro, a taxa. Então, eu tenho a taxa, depois, número de períodos, o valor principal financiado, o valor futuro, que no meu caso aqui não vai ter, e o tipo, se você vai pagar no final ou no início do período. Vou colocar aqui, depois eu faço a explicação desse item. Então, fechar aqui. Para evitar do valor vir negativo, a gente põe um sinal de menos antes aqui da função. Então, 45 mil dividido em 48 prestações a uma taxa de juros de 1,2 vão dar 48 prestações de 1.238,74. Se a gente brincar com a taxa aqui, uma taxa de 0,8, a prestação cai para 1.132. Tá? Só que o que eu quero mostrar não é basicamente isso. Se você utilizar aqui, vamos fazer a mesma taxa, o mesmo valor, vou copiar esse valor para cá, colar como valor, daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Vamos supor que eu quero um valor futuro nessa prestação, depois que eu acabar de pagar tudo, eu quero ter R$2.000 de crédito na concessionária. Então, se eu inserir esses 2.000 aqui, a prestação, note que ela já aumentou para 1.167. A diferença que eu estou pagando aqui é de R$ 34,34. Mostrando que, se eu usar uma função, igual vocês já aprenderam também, a função valor futuro, onde eu vou ter uma taxa de 0,8, 48 prestações, um pagamento mensal de R$ 34,34. Não vou usar valor principal e o tipo de financiamento também vai ser 0. Enter. Ou seja, esses R$ 34,00 que eu estou pagando a mais em cada prestação, ele também vai ser aplicado a essa taxa de juros e depois de 48 meses ele vai acumular em R$ 2.000. Eu pago R$ 34,00 a mais em prestação todo mês, para no final do período eu ter lá R$ 2.000 no processo. Está negativo ali, você já sabe que você tem que colocar um valor, um sinal de menos antes da função para ele ficar positivo. Então, até esse cálculo aqui é interessante, eu já expliquei isso quando eu estava explicando essa função, PGTO. Se você quer ter, no final do processo, tantos mil de bônus ou de crédito na concessionária, você usa esse processo aqui, tá? Você vai aumentar um pouco a mais na sua prestação, para no final do período você ter isso aqui disponível lá para trocar para um outro carro, fazer uma revisão, alguma coisa do tipo, tá? Só que não é isso que eu quero mostrar. Essa função de tabela dentro do Excel. Vamos supor que eu vou pagar esse meu veículo, está ali em 48 prestações, sem valor futuro, eu tenho esse valor aqui. E se eu quiser simular, pagar ele de 12, de 24, de 36, 48, vai me dar aqui 60 prestações, até de 72 anos. Aqui já estava com formatação contábil, passar aqui para geral. E eu quero que variar também a taxa de juros. Tá? Vamos usar uma taxa de juros aqui. Aqui eu tenho ali de 0,8%. Aqui eu quero de 0,9%. E assim sucessivamente. Vamos arrastar aqui até chegar aqui na taxa de 2%. Isso tudo aqui é o resultado, eu quero que ele calcule, eu quero o valor da prestação. Então esse valor aqui eu coloco igual a esse. Tá? Então eu vou copiar essa função para aqui, para eu poder fazer o meu cálculo. Eu vou selecionar toda essa região,
Vou vir aqui na guia dados, tem um campo aqui, teste de hipóteses, e aqui está a nossa ferramenta, tabela de dados. Aciono ela, e ela me pergunta aqui, célula de entrada de linha, o que vai mandar nas minhas linhas? Na minha linha, eu quero que ele calcule pelo prazo. Então, o prazo é que vai mandar linha a linha, que vai variar em cada uma dessas. E o que vai variar a coluna? É a minha taxa de juros. Só dar OK agora. Vou transformar isso aqui em contábil. Isso aqui é a minha taxa. Deixa ele no formato de taxa, aumenta as casas decimais. E o que eu tenho aqui? O Excel montou para mim, financiando os 45 mil. Nesse valor, se eu tiver aqui com 12, 24, qual o prazo que eu quero? Aqui no geral. E variando a taxa. No nosso aqui, ó, 45 mil de 48 vezes a 8%. 48 a 0,8 deu o mesmo valor. Esse valor aqui é o mesmo daqui. Só que, se aumentar a taxa, por exemplo, vou pagar em 12 vezes só. A 0,8 dá 3.947. A 0,9, 3.972. Ou seja, vai aumentando a prestação. Então eu tenho aqui, nessa tabela, subir mais uma linha aqui, eu tenho os meus 45 mil. Se eu for pagar em 12, 24, 36 até 72 vezes, e qual a taxa variável, tá? Eu posso vir aqui, fazer essa alteração, para um carro de 50 mil, ele já trocou todos os cenários de prazo de pagamento e as taxas que eu quero trabalhar. Se eu vier aqui e alterar uma taxa dessa, 1.8, automaticamente ele já troca a linha inteira para mim. E o melhor, isso aqui é uma função matricial. Você pode olhar aqui em cima que tem chaves entre a minha função. Se eu vier aqui tentar deletar, eu não consigo apagar nenhum dado dessa região, tá? Eu já tenho o meu processo aqui pronto, uma simulação, tá? Onde nós vamos fazer uma simulação desse financiamento em vários meses com várias taxas diferentes. Você pode trabalhar com duas variáveis aqui, que é o nosso caso. Nós estamos variando tanto os meses quanto a taxa, tá? Isso aí tem uma aplicação incrível no nosso dia a dia, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Pratiquem aí e qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo. Um forte abraço e até a próxima aula.